Essa outra canção chama-se Profetizamos, baseada em Isaías 57:19. Eu crio o fruto dos lábios. Amém? Profecia baseada na palavra de Deus é profecia certeira, ela se cumpre. E a igreja de Jesus é uma igreja profética. A nossa herança é profética. Leia lá Atos capítulo 4, você vai ver, somos filhos dos profetas, né? E da aliança que Deus fez com Abraão, né? De que multiplicaria a sua descendência. Então nós somos fruto de profecias lá do Velho Testamento que o Senhor cumpriu em Cristo Jesus. Aleluia. Essa música diz: profetizamos a cura, profetizamos vitória, porque a palavra de Deus trazemos em nossos lábios para ordenar aquilo que foi dito pelo Senhor. Senhor, há de se cumprir nesta noite. Como a tua palavra nos ensina, somos filhos dos profetas, e na aliança que o Senhor estabeleceu com Abraão, José. E nós cremos que nesta noite, Senhor, a tua profecia há de se cumprir, que tu és fiel, velas pela tua palavra a fim de que ela se cumpra. Aleluia. E enquanto isso, Senhor, vamos te louvando, te adorando na beleza da tua santidade. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor.
Ele é excelso. Magnifiquemos
Nome mais lindo, nome
nossos olhos, para que vejamos as maravilhas da tua lei. Fazemos nossas as palavras de Moisés que diz: rogo-te que me mostres a tua glória. Mostra-nos a tua glória, Senhor. Desvende os nossos olhos, Senhor. Olharam para ele e foram iluminados. Seus rostos não ficaram confundidos. Revela-te a nós, Senhor, nesta noite e a cada dia. Prepara-nos para a volta de Jesus. Despedaça todo o jugo, Senhor. Todo engano do diabo, Senhor. Desfaz agora no nome de Jesus Cristo. Usa a tua palavra, Senhor, para falar profeticamente ao nosso coração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Nós vamos ler a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos. Capítulo 2 do livro de Atos. Versículo 47. Um texto conhecido de todos nós, e fala do início da igreja que nascia ali em Jerusalém, segundo o decreto do Senhor Jesus Cristo, que ordenara aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas, em Jerusalém, Judeia, Samaria, até aos confins da terra. E eles ficaram ali, permaneceram na cidade em obediência ao mandato do Senhor, e completando os dias da festa de Pentecostes, estando eles reunidos no mesmo lugar, de repente ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa, e foram vistas línguas como de fogo repartidas, que pousaram sobre a cabeça de cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. E Pedro, pondo-se em pé com os 11, começou a explanar, a expor o plano de Deus, de acordo com as profecias que ele citou na sua mensagem, tentando mostrar àqueles judeus incrédulos que o que eles estavam vendo não era embriaguez sendo aquela hora do dia, mas é o que Deus havia dito pela boca do profeta Joel: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E ali Pedro seguiu discorrendo sobre os ensinos e as verdades do Velho Testamento, até o ponto culminando a sua mensagem, quando ele diz àqueles judeus: esse Jesus que vocês mataram, vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, e ele foi exaltado à direita do Pai. E os judeus, com seus corações compungidos, perguntaram: que faremos, pois, então, varões e irmãos? Pedro respondeu: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E a Bíblia diz no versículo 42 que naquele dia 3.000 almas, perto de 3.000 almas se converteram e foram batizadas. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações, na comunhão, no partir do pão, todos os dias, nas casas e no templo. E Deus começou a se mover naquela igreja que nascia ali. E quando chega aqui no versículo 47 de Atos 2, nos deparamos com esta declaração: eles estavam ali reunidos na cidade, nas casas, no templo, louvando a Deus. Vamos repetir? Louvando a Deus. Segundo, caindo na graça de todo o povo. Caindo na graça de todo o povo.
E Deus acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Vamos sentar, queridos. Esta é a mensagem dessa noite. Eu fiz questão que você repetisse o texto, porque essa repetição que você fez e que eu sugeri para você, ela já traz a divisão do versículo. Você tem aí 3 princípios, 3 verdades. Para quem gosta de 3 pontos, né? As mensagens, nos sermões. Então, eu quero oferecer para você 3 pontos da mensagem de Deus para o seu coração, baseados em Atos 2:47. E nós vamos meditar nesses 3 pontos. O tema proposto nesta noite é transformando a sociedade através da adoração. Você sabe tanto quanto eu sei que a sociedade, nossa cidade, nosso país, nosso tão querido e sofrido Brasil, não vai ser transformado pela adoração nem pelo louvor, se isto não se processar através de pessoas transformadas pelo poder de Deus. Já vamos aqui estabelecer um primeiro princípio. Não é o louvor nem a adoração que transforma as pessoas. Ou usando uma frase muito conhecida, que tornou-se até título de um livro, louvor que liberta. Não é o louvor que liberta. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Não é o louvor nem a adoração que transforma as pessoas, não é o louvor nem a adoração que liberta as pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu creio na Bíblia. E eu penso que você crê também. E o que é que eu encontro na Bíblia? Eu encontro na Bíblia que quem liberta as pessoas é Deus. Eu encontro na Bíblia que quem liberta o pecador é Jesus Cristo. Porque se nós admitirmos que é o louvor que liberta, não precisamos mais de Jesus, nem de Deus, nem do Espírito Santo. Porque se o louvor liberta, para que Deus? Deus está perdendo tempo. Vamos dar férias para o Senhor. Nós temos uma arma agora que resolve a situação do indivíduo. Eu estou insistindo nesse ponto, meus queridos, para que nós sejamos cristãos coerentes com a verdade da palavra. Não tenho nada contra a frase, tampouco tenho alguma coisa contra o livro. Muito pelo contrário, o livro é uma bênção. Mas muitas vezes nós fixamos a nossa fé em ideias, em frases, que de repente, inconscientemente, involuntariamente, pode estar contra a palavra de Deus. E o grande trabalho do Espírito Santo nesses últimos dias, em preparação, preparando a igreja de Jesus para o encontro com o Senhor, é trazer o povo de Deus de volta à verdade da palavra de Deus. Porque infelizmente, meus amados, você sabe disso tanto quanto eu, nós temos 2 tipos de cristianismo. O cristianismo segundo os evangélicos e o cristianismo segundo a Bíblia Sagrada. O cristianismo segundo os evangélicos, ele não está muito preocupado em andar em cima da trilha da palavra, como nos ensina o Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O evangelho, o cristianismo segundo os evangélicos, não tem muito interesse, não tem uma grande preocupação, não tem um forte compromisso em viver, em crer e ensinar a palavra tal qual ela é. Mas o cristianismo segundo a Bíblia, ele é exatamente o oposto, é o contrário. Ele coloca a palavra em lugar de evidência, como primeira prioridade da sua vida, porque você sabe, e eu sei, nós sabemos, que a palavra de Deus é uma pessoa. A palavra de Deus é Jesus. Jesus é o verbo que se fez carne. Ele estava no princípio com Deus, no princípio ele era Deus,
Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Mas Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E esse quadro se repete nos dias de hoje. Jesus vem ao encontro das pessoas, dos pecadores, daqueles que se dizem cristãos, mas as pessoas não recebem Jesus, não recebem a palavra. Preferimos coisas mais simpáticas, mais suaves. Porque receber a palavra de Jesus é receber uma palavra que de repente vai nos confrontar. Quer um conselho? Quer um conselho? Se você não está a fim de ser confrontado, não leia a Bíblia. Vou repetir. Se você não está a fim de ser colocado na parede, confrontado pela verdade, não leia a Bíblia. Deu para entender? Mas como é que eu faço? Eu preciso ler a Bíblia. Então, prepare-se para ser confrontado. Que em algum momento, Deus vai falar, que vai contra uma situação na sua vida que vai precisar ser mudada. Você vai ter que mudar de atitude. Ou, usando a palavra de um certo pastor, a Bíblia é um perigo. Uma vez um pastor disse: a Bíblia arruinou meu ministério. Porque ele tinha estruturado o ministério dele em cima de conceitos, ideias muito boas. Mas o profeta Isaías diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como o céu está mais alto que a terra, sim, meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e assim por diante. Então deixe o seu caminho e volte ao Senhor. Eu creio firmemente, meus queridos, que nesses dias finais, um dos trabalhos do Espírito Santo é trazer a igreja de volta à palavra de Deus. De volta à palavra de Deus. Inclusive a adoração. A adoração precisa estar alicerçada na palavra de Deus. Porque não existe louvor fora da palavra. E nós somos assim muito novidadeiros, né? Surgiu uma onda ali, que a gente corre para lá, tem uma onda legal aqui. Surgiu uma outra onda lá, não, vamos lá que agora a onda. Nós vivemos na base muitas vezes de ondas, de modismos. E a palavra de Deus, ela não está condicionada, não está sujeita a modismo, nem onda nenhuma. E a adoração verdadeira, no Espírito e em verdade, como disse Jesus, não está condicionada nem sujeita a modismo nenhum. Porque ela é processada nos verdadeiros adoradores, aqueles que são filhos, que o texto diz: adorarão ao Pai. Quem adora ao Pai é porque é filho dele, porque recebeu a natureza dele, porque ama ao Senhor, porque ama a sua palavra e quer viver para fazer a sua vontade, custe o que custar. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus, disse Jesus. Não vim para me satisfazer. Lembra lá do Getsemane? Se possível, Senhor, passa de mim esse cálice, mas contudo, faça-se a tua vontade. Então, meus queridos, o primeiro ponto aqui a ser observado nessa noite é aquela igreja, a igreja de Atos, louvava a Deus. Vamos repetir? A igreja de Atos? Louvava a Deus. Coloque a sua atenção nesta expressão tão simples, nesta afirmação tão clara e totalmente bíblica. Eu quero ajudar você a compreender a dimensão do que é louvar a Deus, pensando no seguinte: primeiro, o louvor é para Deus, o culto é para Deus, a adoração é para Deus, os cânticos é para o Senhor, a música é para o Senhor, as ofertas e os dízimos são para o Senhor, a pregação da palavra é uma prestação de serviço ao Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente for fazer uma pesquisa, presta atenção no que eu vou dizer, perto de 70% do que acontece nos nossos cultos está voltado para o homem, para o indivíduo. Nós estamos mais preocupados com as pessoas do que com o Deus que criou todos os homens à sua imagem e sua semelhança. Então, sabe o que acontece? A gente
concentra todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho, toda a nossa preparação no sentido de alcançar as pessoas na igreja. E às vezes nos esquecemos que o auditório é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Por causa dele que eu estou aqui. É por causa dele que eu sou pastor. Por causa dele que eu sou ministro do louvor. Por causa dele que eu sou servo e ministro do Evangelho. Para exaltá-lo, para glorificá-lo, para fazer o nome dele conhecido entre os homens. É por causa disso que eu me preparo espiritualmente. É por causa disso que eu me preparo musicalmente. É por causa disso que eu, quando estou compondo, eu estou em oração diante de Deus. Porque o louvor, a composição é para Ele. Você concorda com isso? O culto é para Deus. Vamos repetir? O culto é para Deus. Não é para o homem. Para quem é o culto? Para Deus. Por isso o texto diz que eles louvavam a Deus. Louvavam a Deus. Eu estava observando aqui, né, a expressão de alguns de vocês durante um período de louvor. Alguns de vocês nem cantam. A gente está falando, vamos celebrar, e algumas pessoas com a cara assim tão fechada. Você estava com dor? Ou se não estava gostando de mim? Ou se, não sei, se não ganhou na loteria hoje? Ou porque a seleção não está bem? Mas sabe, que incoerência, né? Vamos celebrar nosso comandante. Estamos cantando aqui. Nossa força em tempos de fraqueza. Jesus tomou nossas cadeias. Eu estou cantando isso, mas a minha cara não revela, não concorda, não confirma isso. Meu semblante, minha expressão. Jesus tomou nossas cadeias. Canta só com uma palha na boca. Deus ficou olhando assim. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque nós perdemos a visão do louvor da adoração. Sabe por quê? Porque nós não louvamos a Deus. Sabe por quê? Porque nós somos egoístas. Sabe por quê? Porque nós não conhecemos a Bíblia. Sabe por quê? Porque alguns de nós ainda está amarrado. Não tem coragem de reconhecer isto diante de Deus. Sabe por quê? Porque muitos de nós somos religiosos. E outra coisa, Deus não recebe culto de ladrão. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Malaquias 3:10. Trazei os dízimos e as ofertas da casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E quem não oferta na casa de Deus e quem não dizima, diz segundo a Bíblia, é ladrão. Tem muito ladrão. Hosana, Hosana. E muito ladrão nos cultos louvando a Deus. Eu estou dizendo isso, meus amados, para você ganhar o entendimento à luz da Bíblia, que o louvor, o culto a Deus é algo integral. Integralidade. Deus não quer culto parcial. Senhor, eu te louvo com a minha boca, mas o meu bolso é meu. Meu dinheiro vai para a poupança. Oferta, não estou sentindo hoje. No inferno não vai sentir também. Não vai dar tempo mais. A Bíblia diz que os ladrões não entrarão no reino dos céus. Mas é tão difícil assim, você está exagerando. Não estou exagerando, não. Leia a Bíblia. A Bíblia é uma bênção. Recomendo a leitura desse livro. Você vai encontrar coisas que vão te confrontar. O que é culto a Deus? Mateus 4:10. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele darás culto. Só Ele, olha essa palavra. A Ele darás. É um conceito da Bíblia. Dar é um conceito bíblico. Está relacionado com o culto. Quem não está afim de dar a Deus, não pode cultuar a Deus. Salmo 116, versículo 12. Diz Davi:
Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Davi sabia que cultuar a Deus é dar ao Senhor alguma coisa. Deuteronômio 16:16, para quem está anotando. No lugar que o Senhor escolher para ali o adorardes, ninguém comparecerá vazio perante o Senhor. Isso era a lei. No lugar que eu, o Senhor, escolher para ali me adorares, ninguém vai aparecer vazio. Gostou desse versículo? Você nunca vai encontrar esse versículo naquelas caixinhas de promessa, porque ele não é conveniente. Você não encontra Malaquias 3:10 na caixinha, aquelas cor de rosinha feinha pra caramba. Você não encontra lá, trazei os dízimos. O que você encontra lá? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus amou o mundo de tal maneira, só bênção. Nós só tem bênção. Compromisso não tem. Mas quando eu vejo caixinha de promessa, jogo longe. Eu fico com essa promessona aqui que vem. Que aqui vai falar a verdade. Coisas que vão me agradar e coisas que não vão me agradar. E eu vou receber porque ela procede de um Deus que é a verdade. Então, o culto a Deus é integral. Deus não é o Jack Stripador. Recebe culto fragmentado. Senhor, com as minhas mãos eu te louvo. E o resto? Senhor, te dou meu coração. Ele não é esquartejador. Deus quer em todo o meu ser. Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Romanos 12:1. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. É integralidade. Senhor, te dou meu coração, mas o meu bolso não. Aleluia. Deus, isso é culto de tolo. Isaías 29:13. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas esta igreja aqui de Jerusalém, eles tinham passado por uma experiência tremenda de transformação, de libertação, meus queridos. Você sabe lá o que é o cumprimento de uma promessa na vida de um homem, de um indivíduo, que coloca toda a sua esperança, toda a sua expectativa. Eu sou pai de 3 filhos, 2 deles estão aqui, Rodrigo no teclado e Mariana ali no vocal. Quem é pai sabe o que é fazer uma promessa com o filho. Pai, quando você voltar de viagem, você pode trazer para mim um tênis? Posso. Você vai usar? Eu evito assumir uma palavra, fazer uma promessa, porque se eu fizer, eu sei que eu tenho que cumprir. Quem é pai sabe disso. Porque se não cumpre, fica aquela. Lembra, né? Lembra, pai? Não sei, vamos orar. Não é maneiro? Só a oração. Mas Deus é assim. Ele fez uma promessa: vocês vão ficar em Jerusalém e eu vou revestir vocês de poder. E eles creram naquela palavra. E ali nascia a igreja. E essa igreja nasceu num ambiente de unção, do poder do Espírito Santo. Então o louvor era algo espontâneo. Com isso estou querendo dizer que o louvor é fruto de uma experiência, meus amados, de um encontro com Deus, de libertação, de transformação. Meus pecados foram perdoados. Lembra lá de Davi no Salmo 40, versículo 1 ao 3? Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um poço de perdição, colocou-me sobre uma rocha e pôs um novo cântico nos meus lábios, um hino ao nosso Deus. Ele estava no lago horrível, ele estava no poço, ele estava no inferno, mas o Senhor o arrancou de lá e o colocou sobre a rocha que é Jesus, e ele recebeu um cântico novo do Senhor. O culto a Deus é resultado de libertação. Lembra do Salmo 126? Quando o Senhor trouxe do cativeiro o que estavam em Sião, trouxe a Sião os que estavam em cativeiro, melhor dizendo, estávamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso, nossa língua de cânticos, entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por estes, por isso eles estão alegres.
Não tem cabimento eu cantar: Jesus tomou nossas bandeiras, novela. Isso não é culto, gente. Não perca tempo. Se você não vem para celebrar ao Senhor, para dar ao Senhor algo, não perca tempo. Porque Deus não vai perder o tempo dele. Mas Deus tem paciência. Deus tem paciência, mas a palavra de Deus diz que aquele que muitas vezes repreendido endurece a serviço, será quebrado de uma vez sem que haja cura. Está vendo como a Bíblia é séria? Perigoso ler a Bíblia. A Bíblia é uma bênção. O Senhor é meu pastor. O Senhor é o seu pastor, mas o Senhor é o seu Senhor também. O Senhor é meu pastor. E quem é Senhor? Manda, ordena. E quem tem juízo? Obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não podeis servir a dois senhores. Ou eu sirvo a um e desagrado o outro, ou o contrário. Ou sou servo de Jesus, ou sou servo do diabo. Não tem um. Ou é céu ou inferno, ou é morte ou condição, ou é caminho estreito, caminho largo, ou é luz ou trevas, ou é vida ou é morte. Não tem alternativa número 3. É A e B e acabou. Então, louvando a Deus, o louvor da igreja em Jerusalém era fruto de uma experiência de libertação, de batismo com o Espírito Santo e de convicção de que aquilo era algo realmente gerado pelo Senhor. E o segundo ponto da mensagem diz: caindo na graça de todo o povo. Você sabe que quando nós somos verdadeiros adoradores, quando nós temos uma experiência de libertação e o louvor, ele brota espontaneamente da nossa vida, não só no cantar. Porque o louvor não é só cantar, você sabe disso? A palavra louvor significa elogio. Eu não preciso saber cantar para elogiar a Deus. Eu posso dizer: Senhor, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, eu te amo, eu te adoro, Tu és tremendo, Tu és todo poderoso. Pronto, isso é louvor. Não precisa ser músico, não precisa ser cantor, não precisa ser, o maior artista do mundo para louvar a Deus. Precisa sim de um coração. Salmo 51:17. O sacrifício para Deus é o espírito quebrantado e o coração contrito. Deus recebe adoração que é fruto do quebrantamento do meu coração. Aquele que se humilha será exaltado, porque Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então é isso, meus amados. Quando esse louvor é a base da minha relação, do meu relacionamento com Deus. Eu louvo a Deus porque eu amo. Eu louvo a Deus porque eu sou livre. Eu louvo a Deus porque sou o filho dele. Eu louvo a Deus porque sou mais que vencedor. Eu louvo a Deus porque eu tenho promessas que estão sobre a minha vida e que estão se cumprindo e vão se cumprir na minha vida, na vida dos meus filhos, dos meus descendentes. Então eu tenho muitos motivos para louvar a Deus todos os dias. Nos ensina Davi no Salmo 71, versículo 8: encha-se a minha boca da tua glória e do teu louvor todo dia. Você pode repetir comigo? Encha-se a minha boca da tua glória e do teu louvor todo dia. Provérbios 15:13. Coração alegre aformoseia o rosto. Quando o coração é saudável, tem saúde do céu, tem alegria do Espírito Santo, não está condicionado a bens materiais, mas é fruto da presença de Deus em nós. O rosto é formoso, o rosto é expressivo, o rosto é saudável, o rosto é alegre, o rosto transmite bênção, o olhar abençoa, o sorriso abençoa, o aperto de mão, o abraço abençoa. Coração alegre aformoseia o rosto. Todo cristão é bonito. É bonito porque ele tem a beleza de Cristo, estampada na sua vida inteira. Para isso é que você foi chamado, para ser bonito, bonita, para expressar a beleza de Jesus todos os dias da sua vida. É um privilégio.
É privilégios. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Você é a expressão de Deus nesse mundo, meu irmão, minha irmã. Você não é qualquer um. Agora, se você quiser viver assim, meus pêsames. Meus pêsames, sinto muito. Os mortos não louvam ao Senhor. Salmo 115, 17. Mas os vivos sim, esses louvam ao Senhor. Isaías 38, experiência de Ezequias. Como hoje eu faço. Hoje eu faço, tomando os meus instrumentos, louvarei ao Senhor todos os dias na sua casa. Hoje você lê lá Isaías 38. Aliás, leia a Bíblia toda aqui, vai ser grande benefício. Caindo na graça. As pessoas de fora percebem que há uma diferença, que há uma mudança, que há uma alegria, um ambiente de amor. Deixa eu fazer uma confissão aqui. Como dói o coração de um pastor quando percebe numa igreja um ambiente que não é um ambiente de amor. Agora imagine, eu tento me colocar no lugar de uma pessoa incrédula que entra num ambiente nosso e não sente uma presença de amor. Isso é testar, assinar a nossa falência, levar a fama de algo que nós não somos, que nem a seleção, o maior time do mundo, mas não é um lixo, que vive de fama, de notícias do passado. A igreja é agência do amor de Deus aqui na terra. Nós somos a expressão do amor de Deus. Ser cristão é ser um canal do amor. Foi Jesus que disse, João 13, 35: nisso conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. E o próprio João diz lá na sua epístola: aquele que não ama permanece na morte. Quem não ama permanece na morte. Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. 1 João 2,14. Quem não ama permanece na morte. E o louvor e a adoração é uma linguagem de amor. Salmo 116, versículo 1: amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. É Davi dizendo: eu amo, por isso que eu louvo. Quem louva a Deus é porque ama a Deus. Quem ama a Deus ama pessoas, ama os irmãos. E amar é medido pelo serviço, por dar a vida. Nisto conhecemos o amor, que Ele deu a sua vida por nós, logo devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. 1 João 3,16, que não tem caixinha de promessa, mas tem na Bíblia. E eu fico com a Bíblia. Caindo na graça. Alguns anos atrás, num culto, domingo de manhã, aproximou-se de mim ao final da reunião uma família, um casal com 2 filhos pequenos. Ele se apresentou e disse: meu nome é Clóvis, eu queria me apresentar a você, Ademar, e dizer para você que eu vou me batizar hoje à noite, no culto da noite, no batismo. E dizer a você, Ademar, para testemunhar que eu estou aqui na Comunidade da Graça, porque um dia eu liguei o rádio e estava tocando a música: Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus, eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Quer ouvir mais? Compra o CD. E ele ouviu essa música, Deus falou ao coração dele através desse cântico. Ele ligou para a rádio, pediu o endereço de onde era aquele grupo que estava cantando. E ele achou a Comunidade da Graça, foi lá e entregou a vida dele a Jesus. E hoje ele é diácono em nossa igreja. Caindo na graça de todo o povo. Ah, mas porque você é Ademar, você é ministro do louvor. Não, eu sou filho de Deus, como você. Eu não preciso saber cantar para louvar a Deus. Um elogio tem o poder de abençoar, de curar pessoas. Você cruza com a pessoa que está reclamando de tudo, da vida, do governo, do dólar, não sei o quê, você diz para ela: mas o Senhor é o meu pastor, e nada que faltar, Ele pode abençoar e suprir a sua necessidade. É uma palavra de fé, uma palavra positiva. Então, quando você louva a Deus,
Você cai na graça, na simpatia das pessoas de fora. E Deus acrescenta, terceira parte do versículo. E Deus acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Multiplicação, evangelização, transformando a sociedade através da oração. Esse é o processo, esse é o método de Deus. Qualquer outra tentativa está afadada ao fracasso. Que Deus não vai chancelar, Deus não vai respaldar, Deus não vai abençoar. Não se iluda. Não, nós temos aqui um esquema que nós vamos ganhar o mundo para Jesus. Tem louvor? Tem dízimo e oferta? Tem coração quebrantado? Nós estamos, quem sabe, talvez, todavia, quem sabe. Estão caindo na simpatia, na graça do povo. As pessoas estão sendo atraídas a você, pela sua forma de adorar, de amar o seu Deus. Nós estamos tentando, sabe como é, né, mano? Então, em vez de ficar tentando, abra a Bíblia, creia na palavra de Deus, ore em cima daquela verdade, humilhe-se diante do Senhor e peça que Ele faça um milagre em você, através de você, e você vai ver os resultados. Eu vos escolhi para que vades, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. A árvore boa produz bons frutos, disse Jesus. A árvore má produz maus frutos. Pelos frutos os conhecereis. Quer saber se você é uma árvore boa ou se é uma árvore má? É só olhar para os seus frutos. O fruto determina, indica quem nós somos. Não tem essa regra é imutável, é eterna. Jesus estabeleceu. Pelos frutos os conhecereis, disse Jesus. Deus acrescentava, Deus acrescentava, Deus acrescentava. Aquela igreja seguia louvando a Deus, adorando a Deus no templo e nas casas. Você só louva a Deus aqui no culto? Você louva a Deus quando você entra no seu carro, quando você está no banheiro, quando você vai deitar, quando você sai de casa, quando você entra naquele metrô espaçoso, que ninguém te empurra para entrar. Quando é que você louva a Deus? De domingo às 19h30 até às 21h30. E depois a vida continua. Nós podemos mudar isso, meus amados. De que maneira? Nos rendendo ao Senhor, nos humilhando diante do Senhor, nos convertendo ao Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, a gente não gosta dessa palavra converter, né? Parece que está chamando a gente de não salvo, né? Do que está chamando eu não sei, mas eu sei que está na Bíblia. É aquele texto que é ruim, difícil de ler. É o tipo de texto que confronta. 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, vamos repetir? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Diz o Senhor. Deus está falando que nós precisamos nos converter. Joel 2 também fala. Joel 2:12. Agora sim, diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, isso com jejuns, com choros. Tem a Bíblia não. Joel 2:12 em diante. Convertei-vos a mim, diz o Senhor. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, isso com choro, com pranto, com jejuns. Chore os sacerdotes, chore os ministros no altar, dizendo: poupa, Senhor, a tua herança. Jesus está voltando, nós precisamos nos preparar. Precisamos nos purificar, precisamos nos santificar, precisamos aprender a amar, a servir, a obedecer, a adorar, a cultuar a Deus, a fazer a vontade dEle, viver para a glória dEle. Contagiar as pessoas ao nosso redor pela presença de Deus em nós, fruto da nossa comunhão, nossa relação de amor. Porque somos dEle, fomos criados para Ele. Efésios 1:12 diz:
1,6 diz, com o fim de sermos, 1,12 diz, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Efésios 1,12, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Quem está em Cristo, quem foi colocado em Jesus, foi colocado para o louvor da glória de Deus. Você existe para o louvor da glória dele. Que os homens vejam em vós as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus, disse Jesus. Seu testemunho é motivo das pessoas glorificarem a Deus. Aconteceu isso com o apóstolo Paulo, quando ele se converteu. Aquelas pessoas que eram perseguidas por ele, agora louvavam a Deus porque viam Paulo transformado. Aquele que antes nos perseguia, agora é pregador do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas têm que olhar para você, para mim, para nós, para nossa casa, nossos filhos, nosso casamento, e contemplarem a graça, o milagre de Deus em nós e louvarem ao Senhor. Isso é cristianismo, segundo a Bíblia. É cristianismo de raiz, de essência, de entrega total. De Romanos 12:1. Não é só, Senhor, entrego minha mão, meu coração. É a vida toda. Apresenteis os vossos corpos. Vou dizer uma coisa para vocês, meus amados. Ouça isso. Eu vou ensinando aqui. Muitas bênçãos de Deus não são liberadas sobre nós, sabe por quê? Porque não há entrega. Porque não há entrega. Porque não há fé. Porque não há confiança total em Deus. Nós somos desconfiados. A gente não admite isso. Pelo amor de Deus, pastor, vira essa boca para lá. Não vira. Nós somos desconfiados. Sabe por que somos desconfiados? A resposta está em Mateus 22:29. É outro texto que não agrada muito. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, disse Jesus. Muitas vezes as bênçãos não são liberadas sobre nós porque não há entrega. E a base bíblica para isso, sabe qual é? Gênesis capítulo 22. Deus fala para Abraão: Abraão, toma o teu filho Isaque, a quem amas, e oferece-o em holocausto no lugar que eu vou te mostrar. O que Abraão fez? Não, Senhor, está amarrado. Nossa, é o diabo que está falando comigo. Não era o diabo. Era o Todo-Poderoso. Oferece teu filho Isaque, a quem amas. O que Deus estava pedindo? Entrega. Entrega do quê? Do que ele tinha de melhor. Deus sempre vai pedir para você o que você tem de melhor. E não tem negociação. Senhor, dá para um. Não, é isso aí que eu quero. Abraão obedeceu? Sim ou não? Sim. E o que aconteceu depois? Versículo 14 em diante de Gênesis 22. Aconteceu, sabe o quê? Abraão, não faças isso, porque agora eu sei que temes a Deus, porque não me negaste o teu filho, o teu único. Também deveras te abençoarei e multiplicarei a tua descendência, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Porquanto não me negaste teu filho, porquanto me obedeceste. Foi entrega total. Entregou o que tinha de melhor. Deveras te abençoarei e multiplicarei. Muitas vezes você não é abençoado como poderia, que você está segurando o que Deus está pedindo. Provérbios 11:24 diz: aquele que retém, além do que é justo, lhe será por pura perda, mas o que dá liberalmente lhe será acrescentado mais. Deus deu a Jó em dobro tudo quanto ele tinha antes. É a Bíblia.
que Jó tinha antes de riqueza. Diz o texto que as filhas de Jó eram das mais formosas sobre a face da terra. Deus deu a ele em dobro. Porque o nosso Deus é Deus da abundância. Ele faz sobrar. Ele não faz empatar, nem deixa faltar. Ele faz sobrar. Louvado seja o nome dele. E ele resolveu abençoar você. Depende de você. Senhor, me dá uma bênção, me dá uma bênção. Já tem toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E que eu faço, Senhor? Entrega, miserável. Olha, se não foi o Senhor, aí foi eu que falei. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele deleita-te também no Senhor. E ele concederá o desejo do teu coração. Quero casar com um europeu, Senhor. Então entrega o teu caminho ao Senhor. E até o desejo do teu coração ele vai. Ele é Deus de milagres. Ele é Pai. Ele nos ama. Ele ama você. Mas Ele quer você integralmente. Meu coração, Jesus. Não, coração, corpo, alma, espírito, pensamento, tudo que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Amém. Como eu quero incluir nessa mensagem também, meus queridos, um comunicado a vocês. Pode parecer aviso, mas não é. Deus sabe que não é. Eu quero falar com vocês a respeito de um projeto que nasceu há 10 anos no nosso coração, na Comunidade da Graça. Esse projeto chama-se Reciclando a Visão, que sempre foi um seminário de louvor e adoração para músicos, mas que nesse ano será um encontro de louvor e adoração da igreja, do povo de Deus. Músicos, pastores, evangelistas, missionários, convertido, novo convertido, não convertido, meio convertido, convencido, para todo mundo. Todo mundo que quer crescer, que tem sido abençoado no louvor e quer aprender mais, e quer participar de um grande encontro de 11 horas. Já pensou? Das 9 da manhã às 22 horas. No Clube Atlético Juventus aqui, na Moca. Dia 4 de agosto, daqui 2 sábados. Não sei se sábado ou outro. E Deus vai reunir nesse dia alguns dos ministros mais conhecidos do Brasil na área de louvor. Ronaldo Bezerra, que esteve aqui. O Azaf Borba, Jorge Camargo, Gerson Ortega, Jonatas Liache, Ricardo Maia, que vem de Portugal, Jorge Heder, Daniel de Souza, equipe de louvor da Comunidade Carisma, que vai estar aqui no sábado, pastor Edson Rebustini, equipe de louvor da Igreja Bíblica da Paz, pastor Carlos Alberto, que vai trazer uma palavra especial, e fora outros pastores que vão estar lá conosco. Então, ao final desse culto, nós vamos entregar ali para você um folheto, né, sobre que tem o endereço, telefone, como adquirir o convite para participar desse evento. E um detalhe muito interessante: cada pessoa que adquirir o convite, que custa R$14, vai receber no dia do evento uma Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil. Aqui está o Emílio, um dos nossos líderes lá da Sociedade Bíblica, que está... A sociedade tem apoiado esse evento, e é uma Bíblia personalizada, né, alusiva ao evento. Então, toda pessoa que adquirir um convite vai ganhar esta Bíblia. Então, não perca esse dia 4 de agosto, encontro de louvor e adoração. O tema vai ser Transformando a Sociedade através do Louvor, parecido com o desta noite. Através de pessoas que vão lá. A ênfase desse encontro vai ser, sabe qual? Adoração, intercessão e ministração uns aos outros. Segunda-feira, dia 30, eu vou ter uma reunião com esses ministros e vou compartilhar com eles esse desafio. Estamos jejuando porque nós queremos um Pentecostes. Queremos ver Deus se movendo, Deus descendo nessa cidade. E 2 textos que Deus colocou no meu coração para basear esse projeto é o Êxodo 3, 6 a 8. Ouvi o clamor do meu povo, pelo que desci para livrá-los da mão dos seus opressores. E o Salmo 22, 3, que diz: Tu és o santo que habita no meio